Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que grandes e poderosas coisas aconteçam na vida dessa pessoa. Oramos para que seus sonhos se realizem e o nosso maior sonho venha a acontecer, que é toda a nossa casa, toda a nossa família, conhecendo e tendo experiências com Jesus Cristo, todos eles salvos, todos eles transformados. E oramos também para os demais sonhos, para que o Senhor nos dê provisão, para que o Senhor libere intervenção, para que o Senhor mande as pessoas certas, as conexões certas, nos abra as portas de oportunidade, Pai, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que toda pessoa que está sobrecarregada, cansada, fadigada, que ela receba um alívio em nome de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Senhor Jesus, que o alívio entre agora na vida dessa pessoa, que haja um refrigério na vida dela, haja um refrigério. Eu quero declarar: Deus está cuidando de tudo. Todo aquele que está crendo, todo aquele que está orando junto aqui, nesse momento conosco, que essa pessoa tenha resposta das suas orações, daquilo que ela está pedindo, daquilo que ela está buscando, no nome de Jesus Cristo. Que seja quebrado amarras espirituais, toda a ofensiva das trevas contra a vida dessa pessoa, nós oramos para que não prospere. Que toda resistência espiritual, barreiras que o inimigo levantou, que cessem no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela saúde, Pai, para que o poder de Deus toque no corpo físico, nas emoções, na saúde emocional da alma, que haja cura, que haja saúde, que haja restauração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós dizemos a todo mal: renda-se ao poder de Jesus Cristo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Declaramos que Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus da nossa vida. Colocamos nossa fé em Jesus e na Sua palavra. Amém. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Nenhum mal prevalecerá, em nome de Jesus Cristo. Deus é justo, Deus é Pai e não desampara, e está no controle de todas as coisas. Creia, pare de ansiar o teu coração. Não fique nervoso com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, seja o que for. Eu tenho essa palavra para a tua vida: descanse em Deus, confie em Deus. Ele não desampara. Nunca, nunca desampara. Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida, na nossa família, no que está acontecendo no mundo. Deus está no controle de todas as coisas. O homem só vai até onde Deus permite. Guarde isso. O homem só vai aonde Deus permite. Se Deus não permite, o homem não vai. Então confie em Deus, confie no plano de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que a sua mentalidade foi cauterizada por ensinamentos incrédulos, por pensamentos limitantes. Pessoas que não veem o sobrenatural, pessoas que não veem o que Jesus Cristo veio trazer. E eu quero dizer para você: se conecte a Deus. Se conecte a Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. O Senhor tem bons planos para nós. Eu quero compartilhar com você um testemunho que eu recebi da Maria Grácia. E ela escreveu assim: demorei 9 meses para enviar o meu testemunho, porque hoje chegou o nosso milagre. Orei junto com o Senhor pela minha nora para que engravidasse. Eles moram nos Estados Unidos e quando vieram para o Brasil no final do ano, ela já estava grávida. Porém, ao fazer o ultrassom,
morfológico no dia 2 de dezembro, foi detectada uma alteração muito significativa. Voltaram arrasados e eu ainda mais, mas eu pensava, se foi Deus, Ele vai cuidar. Foram meses de angústia, dúvidas e intercorrências, mas hoje ela nasceu, linda como uma flor, perfeita. E eu estava ajoelhado orando. Também sou aluna da Academia Kindle e estava ouvindo o Senhor quando recebi a foto dela. Glória a Deus e ao Senhor por esse intercessor fiel. Glória a Deus. Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é poderoso. Amém? Não apenas para curar, mas para manter o nosso milagre. Deus é fiel. Você pode glorificar ao Senhor pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade infinita na nossa vida. Deus me deu uma palavra que está em Provérbios 12:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Quem não ouve ninguém, a Bíblia diz que cai. Quem não ouve ninguém, cai. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselhos há segurança. Com quem que você tem se aconselhado? Nós temos que entender uma coisa. Nós podemos ter muita intimidade com Deus e aprender a consultar o Espírito Santo para tudo. Mas não podemos nos esquecer que Deus, Ele usa pessoas para nos aconselhar. Em momentos sombrios, de desafios grandiosos que vivi, Deus falou comigo, mas Ele também usou pessoas piedosas para me darem conselhos em momentos que eu estava precisando. Tem gente que não consulta ninguém e acaba caindo, como a Bíblia diz. Mas há outros que consultam, que se aconselham com pessoas, mas se aconselham com gente que não tem temor de Deus, gente que não sabe aconselhar, gente que não tem a sabedoria de Deus e também acaba caindo, porque se aconselhou, mas se aconselhou com a pessoa errada. Você tem que entender que o conselho certo é vida, mas o conselho errado é morte. E há pessoas que não entendem nada de nada do que você está buscando no conselho. E como que vão te ajudar? Como que você vai buscar um conselheiro que não entende daquilo que você está precisando? Então, se eu estou precisando de uma solução jurídica, eu tenho que procurar um profissional na área jurídica, que vai me dar o conselho certo. Agora, se eu estou com um problema de saúde, eu tenho que buscar um conselho médico. Eu não posso estar gastando meu tempo e estar emprestando meus ouvidos para gente que não pode me ajudar, que não pode me aconselhar da maneira certa. Tem pessoas que estão buscando conselheiros errados e é por isso que estão tendo tantos prejuízos e perdas. Eu já vi muita gente se aconselhar com gente errada e ter perdas gigantes na sua vida. Então, busca os conselheiros certos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Sabe por quê? Porque daí você busca informação. Informação. Para tomarmos decisão, precisamos de informação. Informação do céu, informação certa da terra. Então, primeiro a informação do céu e depois a informação certa da terra. E enquanto você não tiver as informações certas, não vá adiante. Enquanto você não tiver as informações certas, não tente fazer algo diferente. Aguarde até você ter todas as informações, para que você possa decidir de forma certa, equilibrada e debaixo da direção de Deus. As pessoas precisam buscar bons conselhos, mas elas precisam também da direção de Deus nas suas vidas. E preste bem atenção, tenha ouvidos para ouvir.
Não seja o tipo de pessoa bruta que não ouve ninguém. Não ouve ninguém, não se dobra a ninguém, não quer receber ajuda de ninguém, não se aconselha com ninguém. Vai parar onde? Vai parar onde? O orgulho, a soberba, precede a queda. Então a Bíblia fala que quem não ouve conselhos cai. E diz que o orgulhoso também cai. Ou seja, tem coisas que nos levam à queda. O orgulho me leva à queda. Não ouvir as pessoas me leva à queda. Agora, como que eu posso evitar isso? Rendendo o meu coração a Deus, à sabedoria de Deus, aos princípios espirituais, aos princípios espirituais, aos princípios divinos. Eu não posso deixar com que a falta de bons conselhos, a falta de direção me faça cair. Por isso, eu preciso buscar a Deus com humildade. Eu preciso me entregar a Deus cada vez mais. Eu preciso estar mais próximo de pessoas que podem me ajudar. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu tenho repetido essa palavra. Porque pessoas que se isolam perdem. Pessoas que se isolam não prosperam, não crescem, não avançam. Você precisa render o seu coração a Deus, aos ensinos de Deus, à sabedoria divina. Eu duvido que você vai encontrar mais sabedoria do que na palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus, seguir as instruções de Deus vai levar você a uma vida extraordinária. O que tem de gente hoje que está profundamente arrependida por não ter buscado conselho no investimento, um conselho certo. O que tem de gente arrependida que, ouviu pessoas erradas e que foi parar na lama, na sarjeta, porque não rendeu seu coração a um conselheiro fiel. Nós precisamos de conselheiros fidedignos, pessoas maduras, pessoas que tenham conhecimento, pessoas experientes, pessoas sábias, pessoas que têm Deus no coração. Não adianta você ouvir uma pessoa que não tem Deus. Ela vai dizer para você, tá ruim, separa, tá ruim, vende, não tá bom, sai daí. São pessoas que tudo levam para um entendimento natural e falta para eles um discernimento espiritual. Se aconselhe com gente que tenha discernimento espiritual. Se aconselhe com gente que pode ajudar você, que pode, lhe dar um conselho precioso para mudar a tua história, para mudar a tua vida. O que tem de gente que veio se aconselhar e que estava numa rota de perder milhões e que por meio de um conselho evitou perder os recursos de uma vida. O que teve de gente que estava numa colisão de destruição por meio de, conselhos errados, de fazer uma sociedade, de separar, e que isso tudo foi evitado com sabedoria de Deus, com direção do Espírito. Nós evitamos perdas na nossa vida quando damos ouvido às pessoas certas, aos conselhos certos. Agora, por que o Espírito Santo colocou você aqui nessa oração? Não foi só para orar. O Espírito Santo colocou você aqui nessa oração também para evitar com que você caia num erro e que depois leve anos para consertar. Então peça conselho certo, peça a direção certa, caminhe numa sabedoria de Deus, para que você não venha pagar o preço, para que teus filhos não venham pagar o preço de alguém que não deu ouvidos, de alguém que não rendeu o seu coração. Nós temos que deixar o nosso orgulho de lado e dar ouvidos à sabedoria divina, nos render à direção de Deus, nos render aos conselhos de Deus para a nossa vida, para o nosso futuro, para o futuro da nossa casa, para o futuro da nossa família. Precisamos estar rendidos ao Espírito Santo, rendidos à direção do Senhor. E se fizermos isso, caminharemos protegidos,
seguros, em paz e guardados do mal. Nós vivemos tempos onde o mundo está mudando muito rápido, onde as oscilações econômicas, sociais, mudam a cada momento. E se não tivermos a sabedoria divina, se não tivermos a sabedoria divina para conduzir a nossa vida com temor de Deus, com direção, nós podemos ter perdas. Nós podemos sacrificar o futuro da nossa família por não darmos ouvidos a Deus, por não darmos ouvidos às direções do Espírito Santo. Por isso, meu conselho para você é: faça tudo com sabedoria e dê ouvidos a conselheiros, caminhe com pessoas, não se isole, frequente ambientes que tenha pessoas maduras, que tenha pessoas que possa lhe ajudar. Tem gente que, parece que faz uma força para não andar com ninguém. Você não sabe que esse caminho não é bom. A melhor coisa que tem é você andar em unidade com pessoas que pensam como você, com pessoas que ajudam você e não atrapalham. A melhor coisa que tem é você contar com bons amigos, é você contar com mentores, com bons pastores, bons líderes. Agora, quem caminha sozinho vai ter perdas. É a Bíblia que diz, não é eu. A Bíblia diz aqui: não havendo sábios conselhos, o povo cai. Cai. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é a palavra que nunca falhou. Nunca falhou. Sem conselhos, cai. Sem conselhos se perde oportunidades boas. Sem conselhos, sem uma sabedoria, sem uma direção do Espírito Santo, cai. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Eu volto a dizer, não é eu, é a palavra. Não é eu, é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra que sabe mais do que eu e mais do que você. É a palavra. A palavra está dizendo. Creia na palavra de Deus, ela nunca falhou, ela não vai falhar com você. Eu digo para as pessoas isso. Deus nunca falhou comigo, Ele não vai falhar com você. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo poderoso. Quero também lhe convidar domingo agora, com chuva ou sem chuva, com frio ou sem frio, com geada ou sem geada. Nós vamos ter um grande culto, domingo às 9h30 da manhã, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você que é do Rio Grande do Sul, te espero domingo, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Posso contar contigo? Vou contar contigo. E também vamos fazer um ato profético. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Gostaria de pedir que você deixasse sua curtida aqui nessa oração, que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus contatos, compartilhe nas suas redes sociais. Seja um abençoador na vida de pessoas. Seja um abençoador, compartilhe essa oração. Também quero falar para você rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Estamos muito felizes com o que Deus está fazendo através desse livro. Tem muita gente que está sendo abençoada através desse livro aqui. É um devocional. Leia a sua Bíblia e depois receba os ensinos preciosos a cada dia que estão aqui nesse livro. E esse aqui é o livro Sonhos. É um livro profético. Deus fala conosco através dos sonhos. Nosso espírito não dorme, nosso corpo dorme, mas nosso espírito não, porque nós somos um ser tricotômico. Eu sou espírito que tem uma alma e habito num corpo. Você também. Deus nos criou como seres espirituais, que temos uma alma e que habitamos num corpo físico. Nosso corpo descansa à noite, mas o nosso espírito nunca dorme. Esse livro aqui fala um pouco sobre isso, vai te abençoar muito e você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu já perdi as contas de quantas pessoas tiveram livramentos de Deus através dos sonhos, de quantas pessoas foram abençoadas através de encontros proféticos que tiveram com Deus. Deus revela, Deus fala e nós temos que
crer na sua voz. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca teus sonhos aqui nos comentários e vamos apresentar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor está cuidando de tudo. Pedimos ao Senhor, nos envia as pessoas certas para nos darem conselhos. Nos envia, Pai, nos envia os conselheiros que precisamos na nossa vida. Desvia o mal da nossa casa, desvia o mal do nosso trabalho. Pedimos, Pai, que o Senhor guarde todas as coisas que dizem respeito a nós, aonde o nosso nome está envolvido. Livra-nos de toda cilada, livra-nos de todo laço e traga a Tua paz, Tua alegria, Tua prosperidade, direção e favor sobre a nossa vida. Eu oro, Pai, para que todo aquele, Pai, que está para tomar decisões importantes, que o Senhor coloque as pessoas certas no seu caminho, para ajudá-lo, para livrá-lo de todo mal e para conduzi-lo com extrema sabedoria. Ajude essa casa, Pai, a se manter firme na Tua palavra e na Tua presença. Senhor, dá sabedoria a Teus filhos, dá graça, dá favor e que cada sonho seja realizado segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. O que for para bênção, o que for para glorificar o nome de Deus, o que for para prosperar essa casa, o que for para prosperar essa família, o que for para abençoar a vida de outras pessoas, Pai, coloca a Tua mão e libera as ferramentas, as condições, as provisões, as conexões para que essa pessoa consiga realizar seus sonhos. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor tire todo o aperto no peito, da pessoa que está com o peito apertado, da pessoa, Pai, que está nervosa, toda pessoa, Pai, que está com problemas. Nós oramos agora apresentando tudo a Ti e pedimos uma intervenção no nome de Jesus Cristo. Haja uma intervenção, que a enfermidade renda-se a Jesus Cristo, o câncer, a alergia, as dores rendam-se ao senhorio de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que esse pâncreas funcione, fígado, rins, coração. Pedimos a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Tira o peso espiritual deste ambiente, o peso espiritual que essa pessoa sente, aquilo que atordoa, aquilo que perturba. Sai, sai, em nome de Jesus Cristo. E que entre alegria nessa casa, entre paz, entre saúde, entre a vida de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração. Mande para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. E amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em oração. Até mais e que Deus abençoe a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa nessa vida, família, negócios e sonhos.
que o Senhor intervenha de uma forma poderosa nessa família, que haja salvação, que Atos capítulo 16 se cumpra nessa casa. Oramos no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor proteja os filhos, o Senhor proteja o casamento, o Senhor guarde a entrada e a saída, e o Senhor traga um refrigério sobre essa casa. Tira todo o cansaço, Pai, tira toda a exaustão, tira toda a tristeza, toda a angústia. E no nome de Jesus nós oramos também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus Cristo levou todas as nossas doenças, todas as nossas dores. Cremos na cura por meio de Jesus Cristo. Por isso declaramos saúde total e completa. Dizemos ao câncer, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos à alergia, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos ao zumbido no ouvido, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos a todo problema hormonal, a todo problema na tireoide. Dizemos a todo problema nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Oro também pela coluna dessa pessoa, para que sare totalmente no nome de Jesus. Meu Deus, e toda pessoa que perdeu o seu foco em Deus, toda pessoa, meu Deus, que acabou se distraindo, toda pessoa que o inimigo tem, de alguma maneira, cegado o entendimento dela, para ela se entregar ao propósito do Senhor, que nesse momento seja quebrado todo encantamento, toda cegueira seja arrancada no nome de Jesus. Meu Deus, gratidão pela Tua presença em nossas vidas. O Senhor é bem-vindo em cada lar. O Senhor é bem-vindo aqui aonde estamos, em nome de Jesus. E você diz, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa escolha diariamente de ser feliz. Aí você diz assim, como assim? Escolher ser feliz, sim. Independente de qualquer coisa, escolha ser feliz. A felicidade é uma escolha que precisamos fazer diariamente. A felicidade, ela não acontece automaticamente. É uma escolha. É uma escolha do dia a dia. É algo que você tem que escolher. Eu vou ser feliz. Independente do que eu estiver passando, eu vou ser uma pessoa realizada em Deus. Deus é bom, está na minha vida, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem me sustentado. Esses dias eu ouvi uma declaração, eu achei assim muito interessante. A pessoa disse, você já agradeceu de você ter um carro, poder sair da sua casa e ir para o seu trabalho? E daí essa pessoa fez toda uma descrição de quando ela não tinha carro. Aí tinha que, passar muita dificuldade, às vezes não tinha dinheiro para o ônibus, tinha que ir a pé para o serviço. Depois melhorou um pouquinho de vida, começou a ir de ônibus e quando começou realmente a ganhar dinheiro, pôde comprar o seu carro. E essa pessoa, ela é tão agradecida a Deus de ter um carro, que toda vez que ela entrava no carro para ir para o trabalho, ela dizia, Jesus, obrigado, porque eu estou indo com essa bênção que o Senhor me deu. Às vezes, o que para alguns é comum, para outros é uma dádiva, é algo extraordinário. E nós precisamos começar a ver a nossa vida por esse lado. Porque o ser humano, ele é intragável. Quanto mais ele vê, ele mais quer. E os comparativos existem. Eu falei isso na oração anterior que nós fizemos. Que quando o homem se compara, ele já começa a ser roubado na sua prosperidade. É por isso que nós temos que entender o que aconteceu lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Por que o diabo mostrou? A Bíblia diz que ele mostrou. Então, imagina comigo. Uma visão 3D de reino, de prosperidade, de riqueza, do melhor dessa terra. Foi isso que o diabo mostrou para Jesus. E Jesus, ele não se dobrou ao que o inimigo mostrou para ele. Ele se manteve na sua posição. Sempre vai haver coisas na nossa vida que o inimigo vai tentar mostrar para trazer uma comparação em relação à sua vida.
Porque o objetivo dele não é mostrar as coisas para você, é te entristecer. Não que você não possa olhar as coisas, não, você pode olhar, você pode ver o que Deus tem para a sua vida, mas você não pode esquecer que felicidade é uma escolha, independente do que você tem, independente do que você não tem, independente do que você acessou, independente do que você não acessou ainda. Então, se você não decidir como vai viver, as circunstâncias vão decidir por você. É por isso que eu volto a dizer, ser feliz é uma escolha. E nós temos essa escolha por causa de Jesus na nossa vida. Jesus nos dá essa escolha de ser feliz, de ser pessoas felizes, somos livres. Não estamos mais subordinados às condições, às intempéries aqui desse mundo. Estamos ligados a uma fonte sobrenatural que é Deus, que é a sua palavra. Deus tem promessas incríveis. No Salmos capítulo 30, verso 5 diz assim: porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra? Já no começo, ela tem uma continuação que eu já vou falar. O favor dura a vida toda. Você sabe que o maior medo de uma pessoa que não serve a Deus é que aquilo acabe. Então eu já ouvi muita gente dizendo assim, aproveita o momento. Tá surfando numa onda de prosperidade, de riqueza, aproveita o momento, porque isso aí vai passar. Aí as pessoas dizem assim, tudo na vida tem seus altos e baixos. Aí alguns pegam a vida do jogador de futebol, né, que começa a ganhar dinheiro, tem aquela ascensão e depois quando se aposenta, aí baixa de vida. Bem, a Bíblia diz que a promessa de Deus é que o favor dele dure toda a sua vida. Ou seja, é de glória em glória, meu irmão. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até ser dia perfeito. A Bíblia não fala de uma diminuição. A Bíblia não está falando de um limite. A Bíblia está dizendo que você vai aumentar mais e mais. É um favor que vai durar a vida inteira. Olha que coisa tremenda. É por isso que Davi também declarou, porque assim, eu sou muito de linkar um versículo no outro. Como eu leio muito a Bíblia, então eu tô muitas vezes falando um versículo, já me vem outro na cabeça. Davi disse assim, eu fui novo e agora sou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. O que Davi estava dizendo é, o favor dura, desde quando você é novinho até quando você ficar nos teus últimos dias aqui nessa terra. O favor de Deus é diferente do favor desse mundo, porque assim, no mundo, para você permanecer na alta onda, para você permanecer indo bem e crescendo cada vez mais e prosperando, você não pode parar um minuto. Porque o mundo, atrás de você, tem um rolo compressor, que se você parar, você está perdido. Então você tem que estar sempre correndo, tem que estar sempre agitado. Só que com Deus, o favor dele, está escrito aqui, dura a vida toda. Meu Deus, essa é uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. Declare aí nos comentários, o favor de Deus vai durar toda a minha vida. O favor de Deus vai durar quando você tiver 40 anos, quando você tiver 50 anos, quando você tiver 60 anos, quando você tiver 70 anos, até quando você for bem velhinho, né, que vai estar ali tentando levantar, né, da cadeira para dar alguns passos. O favor de Deus vai estar sobre a tua vida, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. O favor de Deus vai durar toda a sua vida. É uma promessa para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que escolhem ser felizes. E esse versículo continua dizendo assim, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então, a tristeza, o choro, sabe, aquele momento de decepção, de traição, aquilo dura pouco tempo, porque logo, logo já vem a alegria. Então, por que eu vou me abater se logo, logo vai vir uma boa notícia? Por que eu vou viver preocupado se logo, logo Deus vai me abrir uma porta? Gente, é coisa mais tremenda a operação de Deus na nossa vida. Já teve dias que eu pensei que era o fim do mundo para mim.
e de repente, sabe, você dá uma cambalhota e Deus abre não uma portinha pequena, mas um portão para você, da graça divina, e você vai do zero, sabe, ao 100, numa fração tão ligeira, tão rápida, que é a bondade de Deus se manifestando na tua vida. É a mão do Senhor tocando em você. A vida não vai ser perfeita, claro que não. Vai haver atrasos, vai ter, como eu disse, traições, decepções. Se vamos ser felizes, temos que ser felizes de propósito. Eu tenho que ser feliz, é uma escolha, eu vou viver alegre, eu vou viver feliz, eu vou crer no dia da alegria do Senhor. Eu tenho que crer, eu não posso, sabe, aceitar com que o inimigo ele coloque confusão na minha cabeça, pensando que eu nunca vou ter, que eu nunca vou conseguir, que tudo é difícil, que os outros têm, que eu não vou conseguir ter, que os outros compram, eu não posso comprar, sabe, me sentindo cada vez menor. Você tem que abandonar esses pensamentos, você tem que escolher ser feliz. Não, Deus prometeu para mim alegria, então é isso que eu vou viver, alegria, porque logo, logo Deus vai mudar todas as coisas. Eu ouvi um testemunho a respeito de um jovem que estava jogando basquete com um amigo dele e de repente ele disse: olha, eu vou ter que ir lá porque eu tenho quimioterapia agora. E daí esse amigo dele disse assim: mas vem cá, você nunca me falou que você estava fazendo quimioterapia? Ele disse: eu estou indo para o 3º ano, mas eu só tenho que agradecer a Deus. Ele me deu uma esposa linda, me deu uma filha linda e a minha vida é perfeita. Deus tem me sustentado e estou indo para o 3º ano. Deixa eu dizer uma coisa para você, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. E quando você mantém, apesar das circunstâncias, você mantém alegria, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus não perdeu o controle de nada, que Ele sabe tudo e que o seu favor está sobre você, você muda a forma como você vê as coisas. Davi enfrentou todo tipo de oposição, exército tentando detê-lo, pessoas caluniando ele, seu próprio sogro, que sogro, hein? Tentando matá-lo, mas mesmo no meio das suas lutas ele disse: este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar. Independente de qualquer coisa, alegre-se. É por isso que lá em Filipenses está escrito, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, Filipenses capítulo 4. A alegria está em toda a carta de Paulo aos Filipenses. E aonde que Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses? Ele estava numa masmorra de uma prisão. Ele estava com seus pés e seus braços presos em uma prisão mal cheirosa, com pouca iluminação, pouca vida, pouco tudo. E ele estava em todo momento dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos. Ele escrevia: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. É tremendo. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, se nós começarmos a olhar com os olhos de Deus, tudo vai mudar. Sabe por que você não muda de vida? Porque está faltando alegria. A alegria te dá ânimo. A alegria, ela te dá a capacidade, sabe, de você tomar uma decisão: eu vou mudar, eu vou sair daqui, eu vou melhorar. As coisas amanhã para mim vão ser melhores. Você não vai deixar com que a tristeza, o abatimento tome conta e domine o seu coração. Davi declarou pela fé: apesar da oposição serei feliz, apesar das pessoas mentirem sobre mim, eu ficarei feliz, apesar da minha família não acreditar em mim, eu vou viver esse dia feliz. Nós não podemos fugir das circunstâncias negativas da vida, mas uma marca de maturidade é quando você pode ser feliz, mesmo quando as coisas
não estão indo do seu jeito. Isso é maturidade, é saber que tudo vai ficar bem, é saber que Deus, sabe, não perdeu o controle, que está cuidando de todas as coisas e que tudo vai melhorar e que Deus está na nossa vida e que a sua bondade e a misericórdia nos cercam a cada manhã e que certamente vamos receber boas notícias. Hoje mesmo eu declarei uma palavra que Deus tem o melhor preparado para a nossa vida. Eu fiz inclusive um vídeo sobre isso, falando que muita coisa pode acontecer nos próximos dias. Daí você diz assim, puxa, mas isso é otimismo, isso é palavra de motivação. Não, porque eu me apoio na palavra de Deus, certo? Eu me apoio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor tem sempre favor preparado para a minha vida. Então eu sim vou viver nos próximos dias o melhor de Deus. Você vai viver nos próximos dias o melhor de Deus. Muita coisa boa vem por aí. Você crê nisso? Então se alegre, pare de reclamar. Pare de ver a vida de forma negativa. Davi disse no Salmo 144, felizes são as pessoas cujo Deus é o Senhor. Nós temos um Deus grande, forte, poderoso, que está lutando as nossas batalhas. Como que vamos viver tristes? Como que vamos viver cabisbaixos? Como que eu vou pensar que eu sou derrotado? Como que eu vou pensar que as coisas não vão melhorar se eu tenho um Deus na minha vida que me cuida, que me sustenta, que está a todo momento trabalhando em favor de mim, da minha casa, um Deus que está cuidando de tudo que diz respeito a mim, um Deus que está cuidando de tudo que diz respeito a você. Por isso, escolha ser feliz. Eu encerro essa palavra dizendo que uma das maneiras de honrarmos a Deus é vivendo felizes. Você não pode controlar como as pessoas se tratam, mas você pode controlar como elas respondem. Você sabe que o objetivo muitas vezes de um narcisista, o objetivo de uma pessoa perturbadora, sabe, que está atacando você, o objetivo dela é fazer você ter uma atitude errada. As pessoas querem ocasião contra nós. Mas quando a gente decide, eu escolho ser feliz, eu não vou me importar com isso. Eu não vou deixar isso me entristecer. Eu não vou ficar abatido com isso. Então, você tem a vitória sobre toda a maldade que estava forjada e preparada contra você. Já parou para pensar que tem gente que está preparando ocasião contra você e tudo que quer é que você caia na rede que foi preparada, na armadilha que foi preparada para você? Preste muita atenção nisso, porque isso é poderoso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um breve testemunho aqui. Um testemunho que nós recebemos da Silvanira, é o nome dela. E ela escreveu assim, a paz. Eu tinha muitas alergias alimentares, tudo que eu comia me causava dores e minha alimentação era bastante restrita. Eu tinha muita dificuldade de comer carne vermelha. Já há muito tempo acompanho as orações e o Senhor sempre ora por alergias. Eu não sabia que estava curada, mas em fevereiro deste ano descobri que fui curada. Sou grata, profeta. Toda honra e glória a Deus. Amém, Silvanira. Olha que tremendo. Tinha alergia à carne vermelha e Jesus Cristo a curou. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que nele nós podemos nos alegrar porque sabemos que Ele tem o poder de mudar nosso futuro, tem o poder de mudar a nossa história. Imagina, ela nem podia comer churrasco, né? Então Deus está proporcionando isso para ela hoje. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Amém? Eu quero convidar você, hoje à noite, nós vamos ter o segundo dia do nosso seminário de intercessão profética. Ontem foi maravilhoso e hoje não vai ser diferente. Hoje vai começar às 19 horas. Então não perde. Não perde porque vai ser uma grande bênção. E se você se inscrever para a Academia Kingdom, você não apenas vai participar do seminário, como você vai pegar 2 podcasts exclusivos, onde nós estamos falando sobre intercessão. Então não perca, viu?
Tem muita coisa boa aí que você vai aprender. Ontem foi tremendo e hoje não vai ser diferente. Se você quer se inscrever, tem um link aqui na descrição do meu vídeo, da Academia Kindle. É só clicar ou ir direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Também, se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar. Eu tenho 18 livros escritos. Estou indo para o 19º. Só que como o 19º é o Café com Jesus 2, então ele está levando um pouco mais de tempo para ser escrito. Por isso que eu não estou lançando nos últimos meses. Mas esse livro aqui, o Café com Jesus, ele vai dar, orientações frescas para te abençoar todo santo dia. Se eu fosse você, eu adquiriria esse livro. Muitas pessoas adquiriram esse livro para dar de presente para os seus amigos, para funcionários, enfim. Você também pode adquirir. Amém? Vai ser uma bênção. Bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração e depois compartilha com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em grupos que você está. Compartilha nas tuas redes sociais essa palavra, escolha ser feliz. Escreve aí nos comentários, eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Essa é a minha decisão diária. Eu decido ser feliz, eu decido ser uma pessoa plena, em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Apresento todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários e pedimos um milagre, Pai, sobre cada petição, sobre cada lágrima que foi derramada ao escrever essa mensagem. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção, eu quero pedir o Teu favor, a Tua intervenção. Toda pessoa, Pai, que tem enfrentado traições, decepções, ajude-a a se levantar. Toda pessoa que está numa depressão, que está angustiada, que está sendo oprimida, eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor é a força dela. A alegria do Senhor é a força dela, ela vai se levantar. Esse mal, essa depressão não vai mais segurar ela numa cama. Essa tristeza não vai mais abater ela. Por isso eu quero declarar que essa pessoa vai voltar a sonhar, essa pessoa vai voltar a crer, essa pessoa vai querer viver o novo de Deus na sua vida. O Senhor vai dar novos planos, novos projetos a ela e o seu estado posterior será muito maior do que o anterior. Eu quero declarar que grandes mudanças estão vindo para a vida dela, no nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor está surgindo na tua vida, no teu caminho, em forma de oportunidades, em forma de pessoas que vão encontrar o teu contato. Nesse exato momento, há pessoas falando a teu respeito, pessoas que estão falando de bem, pessoas que estão abrindo oportunidades para você, pessoas que vão lhe procurar. Eu quero declarar em nome de Jesus que está surgindo no teu caminho a luz da manifestação da justiça de Deus. E toda injustiça cai por terra agora, toda perseguição cai por terra, todo ataque do inimigo
contra a tua vida, contra a tua casa está por terra. Toda irritação, toda opressão está por terra agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para a casa dela, para a família dela, para os negócios dela, para os projetos dela, no nome de Jesus. Tira, Pai, todo o peso que essa pessoa sente. Tira toda a opressão, todo o cansaço, todo o desânimo. E que venha sobre ela a alegria do Senhor, o ânimo do Senhor, em nome de Jesus. Oro também por todo aquele que está doente fisicamente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Seja curado, seja sarado agora, no poder e na autoridade de Jesus. Oramos para que os casamentos sejam restaurados, para que as brigas, o desrespeito, a gritaria, a confusão, as palavras de baixo calão cessem dentro dessa casa, e que essa casa seja um pedacinho do céu, seja um lugar onde a presença do Espírito Santo tenha toda a liberdade. Senhor, une a família, une o casal, une os filhos. Senhor, que essa família seja uma família que tema o Senhor. Meu Deus, dá propósito para os filhos, dá propósito para essa pessoa, no nome de Jesus. Toda dor de ouvido, renda-se a Jesus Cristo agora. Todo zumbido nos ouvidos, cesse no nome de Jesus. E eu libero palavras de vida, de paz, de bênção, de prosperidade, de salvação nessa casa, no nome de Jesus Cristo. E também te pedimos perdão, Pai, por toda vez que murmuramos. Te pedimos perdão por todo o caminho errado na nossa vida. E nos alinhamos ao teu propósito, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, eu abençoo sua casa. E eu oro pela transformação total e completa dessa família, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Hoje é o nosso 9º dia desse propósito, amanhã estaremos no 10º dia e amanhã eu te aguardo às 6 horas da manhã aqui. E se você quiser participar hoje do seminário, não perde a tua oportunidade. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais.